E aí, gente, tudo bem com vocês? Comigo não. Eu sou a Ale, pra quem não me conhece, e tá começando mais um vídeo do Tô de Alta. E se você chegou nesse vídeo por conta desse episódio de The Last of Us, por favor, já vai deixando um like, porque de verdade não vai ser fácil fazer esse vídeo. Eu já fiz análise aqui no canal do primeiro e do segundo episódio, e é óbvio que hoje a gente vai estar falando desse terceiro episódio que eu jurei muito no último vídeo que ia ser alguma coisa interessante. E só jurei mesmo, né, galera? Vamos pro que interessa, falar de The Last of Us, terceiro episódio, segunda temporada. Gente, como sempre, vou fazer então aquela primeira parte bem brevezinha, resumindo um pouquinho de tudo que aconteceu no episódio. E no final faço as minhas considerações com spoilers, tá? E já vou adiantando, esse daqui vai ser bem curtinho, porque olha, não temos muito o que falar. Começamos o episódio exatamente no dia seguinte da morte do Joel, ou seja, estamos ainda naquele clima meio de enterro. E também vemos a Ellie se recuperando de todas as lesões que ela teve com o enfrentamento com a WLF. Temos um show de atuação da Bella Ramsey que, ó, foi, juro, de arrepiar aquela cena dela gritando, esperneando por conta do trauma do que tinha acontecido. Excelente, só que não era o momento. Temos aí então a abertura e um detalhe muito singelo, mas que fez toda a diferença. Na abertura agora não temos mais duas pessoas, temos apenas uma. Isso representando que agora a caminhada da Ellie segue sozinha. E o episódio tem uma sequência de fatos que pra mim não se ligaram muito, não tinham muito a ver com a narrativa do episódio e também não foram decisões inteligentes. Na verdade, acho que essa segunda temporada tá tendo poucas decisões inteligentes e, olha, posso talvez contar em uma única mão, infelizmente. Então a gente vê uma diferença de 3 meses desde que aconteceu com o Joel. Vemos a cidade escolhendo se eles vão atrás ou não da WLF pra se vingar do Joel. Uma conversa simplesmente dispensável entre a psicóloga e o Tommy, que pelo amor... Olha, me faltam palavras. A Ellie ainda com uma personalidade meio bagunçada. A gente não sabe se ela tá falando a verdade, se ela tá mentindo, se ela tá manipulando, se ela tá tentando ir pelo caminho certo. E armando planos ali pra se vingar por conta própria. E contando com a Dina pra fazer essa vingança a próprio punho. Ela e mais uma pessoa com um cavalo, uma arma e um sonho. Se vingar. Temos no meio disso tudo uma breve introdução a um grupo que vai ser muito importante daqui pra frente, os Serafitas. Eles têm uma própria religião, eles têm um próprio culto que eles seguem, né, a profetisa, e toda uma doutrina sobre como viver, como se alimentar, como caçar, como se comunicar através dos assovios. Isso eu acho que é uma das coisas mais criativas desse novo mundo, é criar uma nova língua da qual ninguém, absolutamente ninguém sabe como se comunicar. E também exploramos em algumas vertentes o romance entre a Ellie e a Dina, embora na minha opinião isso esteja tão morno, fariam com que o Edward e a Bella de Crepúsculo fossem o casal hot mais gostoso do mundo. Sim, pelo amor de Deus, façam alguma coisa, salvem esse casal. E eu acho que até aqui onde eu posso contar também não tem muita coisa pra contar desse episódio, e agora vamos pros spoilers. Ô gente, pelo amor de Deus, eu tô tentando defender essa série, eu tô falando sério, eu tô tentando mesmo, cara, mas cada episódio que passa tá ficando cada vez mais difícil. Olha, eu tô chegando aqui pertinho pra falar com vocês, de verdade, me ajuda, gente, é só eu, de verdade, é só eu sei que não sou só eu, o França tá falando muito mal, a Kayane tá falando muito mal, e assim, são pessoas que jogaram o jogo. Ah, mas quem é igual o jogo? Sim, eu vou jogar o jogo, tudo bem, eu vou jogar o jogo, não me peça pra jogar mais o jogo, porque isso eu já ia fazer, você não precisa me pedir uma coisa que eu já tava prestes a fazer, eu vou jogar o jogo. Mas o negócio é, vá pra lá merda, por que foi tão fácil adaptar a primeira temporada e essa segunda tá sendo esse caos? Tantas adições de personagens, de cenas, de coisas que não fazem o menor sentido. Gente, Craig Mazin e Neil Druckmann não estão se ajudando nessa temporada. Juro. E, gente, eu fico muito bravo porque essa é a parte que eu mais gosto do jogo. A segunda parte, pra mim, é muito melhor do que a primeira parte. Eles estão rasgando tudo o que faz a segunda parte ser tão importante. Nossa, eu notei tanta consideração, bicha, que eu juro pra você. Vamos lá, vamos começar. A gente sabe que essa temporada ela vai ser 100% focada na jornada de vingança da Ellie e em como agora ela tá se recuperando após esse trauma de tudo que aconteceu com o Joe. Agora você quer que eu dê credibilidade pra uma Ellie que esperou 3 meses pra poder ir atrás de uma vingança. Ai, a Dina só foi... Não. Também errada a Dina aí de ter esperado esse tempo todo. Esquece a saúde mental. A Dina conhece a Ellie. Ela sabe muito bem como a Ellie se comportaria independente de quando fosse contada essa informação. Não é à toa que quando essa informação veio à tona, ela levou pro conselho pra poder discutir sobre quais seriam as providências tomadas. A Ellie, nesse turbilhão de coisa que tá acontecendo, ela não transmite nenhuma racionalidade. Ela não tá pensando. Ela só tá agindo. Ela só quer ir em busca da vingança a todo custo. Se isso for custar a alma dela, ela vai vender a alma dela. Isso não é somente uma coisa subjetiva. Isso são coisas que ela fala. Isso são coisas que ela canta na própria música que encerra o segundo episódio.
Gente, eu juro, vocês podem fazer o que vocês quiserem nessa temporada, mas não mexe na personalidade da Ellie. Cara, isso é central, isso é fundamental pra que o público não pegue ranço da personagem que ela vai se tornar. É por isso que já tá todo mundo comprado do lado da Abby, porque todo mundo já serviu a carapuça, porque todo mundo já entendeu por que ela fez o que ela fez. Não existe nenhum pensamento que a Ellie tenha que possa sobrepujar a vontade de vingança que vem do peito e da alma e do coração e da mente de todo lugar dela. E falando daquele conselho, pelo amor de Deus, que cena vergonhosa. Nossa, a Ellie levantando com um papelzinho na mão, lendo, discursando como se fosse a oração da turma dela de colação de segundo grau. Pelo amor de Deus, para. O que eles escreveram foi uma personagem completamente diferente do que tá nos jogos, tá, gente? Eu só quero deixar isso bem claro. A Ellie nos jogos não teria qualquer imparcialidade em cima disso. Não. Ela iria atrás independente do que qualquer pessoa dissesse. E é o que acontece. E aquelas pessoas do conselho, quem são, cara? Sabe, gastam tanto tempo colocando subtramas dentro dessa história, colocando outros personagens coadjuvantes e não desenvolvem personagens que têm decisões tão importantes como, por exemplo, os personagens do conselho. Eu não faço ideia de quem são. Eu sei que é o Tommy, que é a Maria e que agora o Jesse pegou o lugar de um mocinho que morreu depois de tudo que aconteceu aí. Que democracia de bosta. E aí eu e o França, a gente entrou em uma discussão muito longa que foi a seguinte: faz sentido ou não deixar Jackson descoberta pra poder vingar o Joel com medo de que eles sejam um grupo maior ou não? E aí vem aqui, vamos analisar os fatos. Imagina que você é um cidadão lá de Jackson depois de tudo que aconteceu. Como você pensaria que é um grupo maior que Jackson, sendo que eles só mataram de 3 pessoas que eles poderiam ter matado? Dina e Ellie estão vivíssimas e elas poderiam ter morrido. 2, passaram-se 3 meses e nenhum sinal de ninguém ter voltado. 3, mataram apenas uma pessoa e uma específica pessoa, mas possivelmente voltariam pra querer o que com a cidade? Gente, argumentos fraquíssimos. Eu não pensaria que seria um grupo maior, eu não pensaria que seria um grupo que estava querendo algo com o Jackson, e eu com certeza deixaria pra trás porque aquilo era exclusivo com o Joel. Já ligaria com A mais B, nem pensaria muito adiante, nem deixaria isso ser um tema pra se tratar em um conselho, seria algo mandatório e ponto, acabou. Gente, pra mim esse episódio ele tem tantos problemas que eu realmente não consigo numerar. A gente tem aquela cena da conversa do Tommy com a psicóloga, que embora tenha um diálogo incrível entre os dois, não faz o menor sentido ser tratado entre os dois. Eles estão falando sobre a Ellie, sobre a personalidade dela, sobre como ela e o Joel se pareciam tanto. Por que raios isso está sendo tratado entre eles dois e não com a Ellie? É aqui uma teoria. Acredito que logo após aquela conversa com a psicóloga foi quando o Tommy decidiu ir se vingar, porque eu não acho que eles tenham desistido desse plot. Não acredito que eles tenham sido tão ridículos em tirar também essa parte da vingança do Tommy, porque, pô, é o irmão dele, cara. Vamos lá, me ajuda. E prova disso seria aquela chacina que acontece com os Serafitas quando a Dina e a Ellie estão indo pra Seattle. Inclusive, falando dessa cena dos Serafitas, jogadíssima. Só aparece ali pra fazer aquela introdução, fazer aquela conexão quando as meninas estão passando pelo caminho, mas não faz o menor peso e o menor sentido pra esse episódio. Mas falando sério, falando das coisas boas agora, pô, baita crédito aí pra cenografia, pra CGI, pra toda a caracterização dos personagens, viu? Esse episódio, nossa, deu um baita. Na verdade, acho que isso é algo que essa temporada não deixou a desejar em nenhum dos episódios. Caracterização, cenografia, maquiagem, tá impecável. Esse daqui a gente tem um mundo muito mais aberto, temos cenários nas florestas, temos cenários urbanos de paisagens destruídas e muita fidelização com tudo que a gente vê nos jogos. Os ônibus são iguais aos que a gente vê nos jogos, as calçadas são iguais às que a gente vê nos jogos, até mesmo o concreto destruído, se duvidar, é igualzinho do jogo. Aquela cena linda da Ellie visitando o túmulo do Joel, perfeita, muito bem filmada, muito delicada, com as cores certas. Talvez não o momento certo de ser inserido durante a narrativa do episódio, mas não vou julgar porque esse momento me comprou. Aquele momento que ela deixa os últimos grãos de café no túmulo. Nossa, pra quem sabe o que aconteceu logo após aquela cena da festa, não preciso dizer mais nada, né? Ótima referência, ótima adição. Façam mais vezes isso e menos vezes de conversas da terapeuta com outras pessoas, por favor. Gente, eu falei desse romance xoxo entre Dina e Ellie, né? Na verdade, nem romance isso deveria ser chamado, tá? Forçação de barra, tentação, chatice, sem graça, sem ritmo, sem dinâmica. Química não existe, não transmite verdade, não tem veracidade, não tem vontade, não tem paixão, não tem provocação, não tem o menor pingo de amor nessa cena. Não tem tesão, não tem tensão, não tem ninguém chapado, não tem ninguém bravo. Quando surge uma mínima referência à cena do jogo com a nota 6, quem fala é a Ellie, não tem o menor sentido porque quem ranqueia é a Dina. Gente, eu sei que pode parecer estar sendo chato falando isso, mas por favor, assistam essa cena no jogo. Vocês vão ver o quão diferente e o quão mais verdadeiro e delicioso é assistir 2 personagens 3D fazendo isso ao invés de 2 pessoas reais.
É até triste, gente. E aí a gente tem aquele final com uma introdução um pouco maior sobre a WLF, o armamento, que pra gente é só mais uma segunda-feira no mundo de The Last of Us, uma nova organização armada que se revoltou contra a Federal, contra sei lá o que, e tá ali presente, sabe? Tedioso e sem mistério. Gente, é com muito pesar que esse episódio recebe uma nota 3 e assim, forçando muito, tá? Isso aqui me dói muito, tá? Não acha que tá sendo fácil, não. Mas agora pra você que quer um resumo, vem comigo. Primeiro, a gente foca nos traumas e na saúde mental e recuperação da Ellie. Depois a gente tem Jackson decidindo se vai atrás ou não da WLF. As filhas aparecem e desaparecem no primeiro episódio. E Ellie e Dina vão pra Seattle. Galera, não foi fácil fazer esse vídeo, então por favor me ajudem deixando aqui um like. Se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam. Manda esse vídeo aí pra alguém, vai que alguém odiou tanto esse terceiro episódio quanto eu, ou até mesmo se alguém amou tanto, é até melhor a gente poder discutir aqui nos comentários, dar aquela engajada saudável, hein? Mas agora falando sério, não esquece de dar like, se inscrever, compartilhar e toda aquela coisa, viu? Espero te encontrar numa próxima. Até mais!